Jeremias capítulo 10. Os ídolos e o Senhor. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais os caminhos das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam um bosque, um madeiro, obra das mãos do artífice, com um machado. Com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, mas não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder para fazer bem. Ninguém é semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, o teu nome em força. Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Por isso, a ti pertence, porquanto entre todos os sábios das nações, e em todo o seu reino, ninguém é semelhante a ti. Mas eles todos se embruteceram e se tornaram loucos. Ensino de vaidades é o madeiro. Trazem prata estendida de Tarsis e ouro de Ufaz, trabalho do artífice e das mãos do fundidor. Fazem seus vestidos de azul, celeste e púrpura. Obras de sábios são todos eles. Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e debaixo deste céu. Ele fez a terra pelo seu poder. Ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Fazendo ele soar a sua voz, logo há ruído de águas do céu, e sobem os vapores das extremidades da terra. Ele faz os relâmpagos para a chuva, e faz sair os ventos dos seus tesouros. Todo homem se embruteceu, e não tem ciência, e vergonha-se todo o fundidor da sua imagem de escultura, porque sua imagem fundida mentira é, e não há espírito nelas. Vaidade são obras de enganos. No tempo da sua visitação, virão a perecer. Não é semelhante a estes a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas. E Israel é a vara da sua herança, Senhor dos exércitos é o seu nome. A junta da terra, a sua mercadoria, ó habitadora da fortaleza. Porque assim diz o Senhor: eis que desta vez arrojarei como se fora uma funda e moradores da terra, e os angustiareis, para que venham a senti-lo, dizendo: ai de mim, por causa do meu quebrantamento, a minha chaga me causa grande dor. E eu havia dito: certamente isto é enfermidade que eu poderei suportar. A minha tenda está destruída, e todas as minhas cordas se quebraram. Os meus filhos foram-se de mim, e não existem. Ninguém há mais que estenda a minha tenda, e que levante as minhas cortinas. Porque os pastores se embruteceram, e não buscaram ao Senhor. Por isso, não prosperaram, e todos os seus gados se espalharam. Eis que vem uma voz de fama, grande tumulto da terra do norte, para fazer das cidades de Judá uma assolação, uma morada de dragões. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha ou dirigir os seus passos. Castiga-me, ó Senhor, mas com medida, não na tua ira, para que me não reduzas a nada. Derrama a tua indignação sobre as nações que te não conhecem,
e sobre as gerações que não invocam o teu nome, porque devoraram a Jacó, devoraram-no e consumiram-no e assolaram a sua morada. Jeremias capítulo 11. O pacto é violado. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: ouve as palavras deste concerto, e falai aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Dizem-lhe, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: maldito o homem que não escutar as palavras desse concerto, que ordenei aos vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e fazei conforme a tudo o que vos mando, e vós me sereis a mim por povo, e eu vos serei a vós por Deus, para que confirme o juramento que fiz a vossos pais de dar-lhes uma terra que manasse leite e mel, como se vê neste dia. Então eu respondi e disse: Amém, ó Senhor. E disse-me o Senhor: apregoa todas essas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouvi a palavra deste concerto e cumpri-as. Porque deveras protestai a vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, até o dia de hoje, madrugado e protestando e dizendo: dai ouvidos à minha voz. Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos. Antes andaram cada um conforme o propósito do seu coração malvado, pelo que trouxe sobre eles todas as palavras deste concerto, que lhes mandei que cumprissem, mas não cumpriram. Disse-me mais o Senhor: uma conjuração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. Tornaram as maldades dos seus primeiros pais, que não quiseram ouvir as minhas palavras, e eles andaram após deuses estranhos para os servir. É a casa de Israel, é a casa de Judá. Quebrantaram o meu concerto, que tinha feito com seus pais. Portanto, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar. E clamarão a mim, e eu não os ouvirei. Então irão à cidade de Judá, e os habitantes de Jerusalém, e clamarão aos deuses que eles queimaram incenso. Eles, porém, de nenhuma sorte os livrarão no tempo de seu mal. Porque, segundo o número das suas cidades, foram os teus deuses, ó Judá, e segundo os números das ruas de Jerusalém, levantastes altares à imprudência, altares para queimarem incenso a Baal. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por eles clamor, nem oração, porque não os ouvireis, no tempo em que eles clamaram a mim, por causa do seu mal, que tem o meu amado que fazer a minha casa. Visto como muito nela cometeram grande abominação, e as carnes santas se desviaram de ti, quando tu fazes mal, então andares saltando de prazer? Denominou-te o Senhor oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos, mas agora a voz de um grande tumulto acendeu fogo ao redor dela, e se quebraram os seus ramos, porque o Senhor dos Exércitos, que te plantou, pronunciou contra ti o mal, pela maldade da casa de Israel e da casa de Judá, que para si mesmos fizeram, pois me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. E o Senhor me fez saber, e eu o soube. Então me fizeste ver as coisas, as suas ações. E eu era como um manso cordeiro, que levam a matança, porque não sabia que imaginavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com o seu fruto, e cortemo-lo da terra dos videntes, e não haja mais memória do seu nome. Mas o Senhor dos Exércitos, justo juiz,
que provas os rins e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti descobri a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, que procuram a tua morte, dizendo: não profetizem no nome do Senhor, para que não morras às nossas mãos. Sim, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os punirei. Os mancebos morrerão à espada, e seus filhos, as suas filhas, morrerão de fome. E não haverá deles um resto, porque farei vir o mal sobre os homens de Anatote, no ano da sua visitação.